Tem hora que você olha pra cara de uma pessoa e você fala assim, nossa, mas que pessoa jovem, conservada, né? Não é o meu caso, não. Essa pessoa fala assim, esse aí tem no mínimo 55. Mas só que tem gente que tem carinha de jovem, mas tem uma idade muito mais avançada do que você pensa. Você lembra daquele salgadinho, o Stixi? Aquele, né, Delma Chips, que é palitinho assim, ó, que tem umas pedrinhas de sal? Diz a Delma Chips que ele é de 1976. Mas ele, na verdade, veio de uma outra fábrica que se chamava Stixi e ele foi criado por duas irmãs de origem alemã que queriam replicar o pretzel. Aquele negócio do Itaú, só que de biscoito. Vendo essa história como referência, eu pensei, será que tem mais novinho aí do mercado com mais idade do que aparenta? É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Ó, eu vou falar com vocês. O pessoal fala que as bebidas destilados, quanto mais envelhecidos, melhores, né? Daquele negócio de carvalho, um barril, e que tem notas de não sei o quê. Pois é, mas eu não achava que isso chegava ao ponto do refrigerante também ter que ser tão velho assim. Será que é por isso? O nosso Guaraná Antártica de todo dia, dependendo, né, se você quer ficar vivo. Será que ele é novinho ou ele é mais velho? Se eu tô falando aqui no verde, você pode ter certeza que esse aí já tem bico de papagaio. O Guaraná Antártica, com certeza, é um dos refrigerantes que a gente mais gosta, né? Até porque a propaganda dele da pipoca na panela ficou muito na nossa cabeça. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Mas ficou na cabeça de várias e várias gerações e eu queria muito saber o que eles pensavam ou como é que era vendido para eles, porque ele é de 1921. O Guaraná Antártica já tem mais de 100 anos. O Guaraná Antártica também ele passa uma imagem de brasileiro, né? Todo lugar que você vai no exterior assim, que tem um mercadinho brasileiro, você vê lá um Guaraná Antártica. É como se fosse uma propaganda nossa. Isso é uma coxinha, é uma delícia. Mas é tanto vendido assim como o Brasil, porque o brasileiro, principalmente os povos originários, já usavam bastante essa fruta, o Guaraná. Durante séculos, um povo que se chama Satari Maué ficou conhecido como o povo do Guaraná. Só que eles usavam Guaraná, essa frutinha que eles tinham descoberto, para tudo, né? Seja para rituais, seja para medicina e até tomar uns Guaraná. Literalmente. Só que eles preparavam isso de uma forma bem diferente. Eles pegavam lá, faziam uma pasta com aquele negócio lá, fazia isso em cilindros e depois eles pegavam uma língua óssea de um pirarucu, desculpa o termo, mas é só um peixe, tá bom? Porque é uma língua como se fosse um ralador natural, pegava esse negócio e começava a ralar esse Guaraná, fazendo um pozinho. Esse pó era diluído em água e eles, ó, lá tomavam esse negócio. Agora, essa língua do pirarucu me pegou muito forte. Será que dava gosto, né? Era considerado um beijo de língua? Mas sabendo dessa história, no início do século XX, é aí que entra uma figura muito importante na nossa história. Importante e, vamos dizer, um Leonardo da Vinci brasileiro. O Luiz Pereira Barreto, que nasceu em 1840 e nos deixou em 1923. Uma perda muito sentida, né? Pra quem lembra. Os altos. Vou te falar só o que esse cara fazia, tá? Ele era médico, cirurgião, filósofo, político, cientista, sanitarista, agricultor, MP3, MP4, filma, grava, pode ser usado como webcam, tem ômega 3 e de quebrinha assim ele inaugurou a terceira cadeira na Academia Brasileira de Letras. Eu não sabia nem que tinha que inaugurar um tipo de cadeira assim, que era um negócio, mas ele até foi vice-governador do estado de São Paulo. Mas além disso tudo, né, esse cara aí criou um processo industrial para fazer o enriquecimento ou aproveitar melhor o Guaraná. E quando uma certa companhia olhou isso aí de butuca e falou assim, nossa, o Leonardo da Vinci fez isso tudo, então a gente podia fazer alguma coisa, né? Que era a Companhia Antártica Paulista. Até então, o nicho deles, o métier, era só cerveja. Eles falavam assim, não, nosso negócio é a cerveja, o goró.
Mas aí, com o tempo, né, eles queriam diversificar um pouco a cartela deles e resolveram fazer uma bebida não alcoólica. E nesse segmento, o Guaraná estava ali esperando para ser usado. Afinal, o pessoal já usava como um tipo de bebida. O que poderia dar errado? Inicialmente, eles deram o nome de Guaraná Antártica Champanhe. Por quê? Primeiro porque tinha o gás, né? Ficava pra parecer com o champanhezinho, né? Eu não sei se eu conheço o champanhe de verdade, eu conheço o cidra, né? A gente não tem esse poder aquisitivo para saber o de champanhe mesmo. E também eles queriam trazer mais essa sofisticação da bebida europeia. É aquele negócio, né? Pra você ficar parecendo que é chique. E o Guaraná Antártica fica chamando Guaraná Antártica Champanhe até 2001, 2002, nessa transição, quando pela união dos seus poderes a Brahma se funde com a Antártica e assim formam a Ambev, que você deve ter ouvido falar já. Nessa nova fase, eles resolveram tirar de vez o nome Champanhe do nome. E nesse mesmo ano, o Guaraná Antártica se torna patrocinador oficial da seleção brasileira para trazer mais essa imagem do brasileiro pro mundo. Porque querendo ou não, a seleção brasileira, todo mundo fora do Brasil, Pelé, Romário, Ronaldinho. Então, quando estiver lá, eles vão saber que o Guaraná Antártica está firme e forte há bastante tempo. É o som da liberdade para as multidões. Ai, caramba, que pesadelo. Creo que estou bebendo muito Guaraná Antártica. Mas a gente tá falando de produto antigo aqui e você sabe que tem produtos que são mais novos, que são mais inteligentes e que você quer na sua vida também. E eu não sei se você tá sabendo, mas esse é o mês com o maior desconto que você vai ter na Insider, a Black Friday mais agressiva de todos os tempos. Porque juntando o cupom NerdShow, que vai te dar 15% de desconto e você já conhece, com as ofertas do site, você pode chegar até a 50% off. Ou seja, quer uma tech t-shirt que nem essa? Quer uma meia inteligente da Insider? Várias roupas que você vai encontrar por lá, você vai comprar com o melhor preço do ano. Na verdade, até da história, né? E a novidade é que tem um grupo secreto no WhatsApp que vai mostrar todas essas promoções em primeira mão. São as Flash Promos. Gostou? Eu sou chique, eu sou da moda. Então vou fazer o seguinte, vou deixar no link da descrição. Além do link da Insider para você usar lá, comprar, usar o cupom NerdShow, que vai te dar 15% de desconto, você também clica para entrar no grupo secreto. O grupo dos secretos do Flash Promo. Fechou? É o nosso segredinho, tá? Não perde não. Vamos só perguntar uma coisa pra você aqui, mas você responde do fundo do seu coração, tá? E eu sei que tiver do lado da pessoa que estiver assistindo também, você pode denunciar. Porque isso aqui é uma coisa que tem que ser resolvida no mundo. Você tem chulé? Você pode falar. Você tem chulé? Não, isso tem que ser uma coisa conversada abertamente, porque a pessoa que tá do seu lado com certeza sabe que você tem chulé. O primeiro passo é admitir. Não precisa nem ser só chulé. Vamos supor que você anda um pouquinho no sol, já começa a dar aquela assada. Ai, nossa, isso dói pra caramba, né? Depois a gente começa a andar igual um compasso, assim, ó. É triste aquele negócio. É por isso que nessa época, se você não for muito mão de vaca, que vai usar maisena, né? Você vai usar um polvilho antisséptico. Você sabe o que é um polvilho antisséptico? Que é talquinho, né? Você taca ali, taca no tênis, taca nas coxas, taca pra tudo quanto é lá, nas dobrinhas, no sovaco. E o polvilho antisséptico original, aquele que você fala assim, esse é do bom, e que até Dom Pedro II era muito fã, é o polvilho antisséptico da Granado. Granado? Nossa, você lembra? Tem uma mística de coisa pra velho, não tem? Porque quando escrevia farmácia com PH, essa farmácia aí ela já fazia muito bem, né? E você está totalmente certo, porque a Granado realmente é antiga pra caramba. Ela é de 1870 e foi fundada por um imigrante português aqui no Brasil que se chama José Antônio Conchito Granado. Não é porque eles inventaram o nome, é porque era o nome do dono, né? Aí colocaram. E ela começou como uma farmácia com PH de manipulação. Só que a fama precede a marca, né? Ela começou a trazer uns produtos bem confiáveis, o pessoal começou a gostar, achou bonitas as embalagens, aquelas embalagens antigas, né? E ela ficou tão confiável que a elite brasileira começou a consumir só na Granado. Inclusive, ela era a marca oficial da família imperial brasileira. Dom Pedro tinha um chulé, Dom Pedro II, que eu nem te falo. Nossa, ele gostava de um pó. De um pó séptico.
Só que o carro-chefe mesmo veio em 1903, que é esse polvilho antisséptico, que desde então tem uma fórmula inalterada. A mesmíssima coisa que o Dom Pedro II usava no pé, você pode usar também. E eu só achei um fato muito interessante, porque a gente não entende como é que é a velhice da coisa, porque em 1903, você sabe quem que foi a Anvisa da época que meio que falou assim, isso está liberado para a venda? Oswaldo Cruz. Você lembra? Você estuda nos livros. Pois é, o Oswaldo Cruz, pra você ver o nível do negócio. Mas a Granado, que recentemente se tornou um negócio bilionário, com certeza faz muito sucesso no Brasil com essa estética mais vintage, que a gente gosta bastante, né? E também fora do país. Na França, eles fazem um sucesso. Não sei se você sabia, não. Esse talquinho seu aí, ele é antigo. Vamos fazer o que a gente sempre faz aqui? Você sabe como é que funciona. Vamos ter que falar de comida, gente. A gente tem que falar de comida. É aquela hora que se você não estiver almoçando ou jantando, você vai querer me matar. Porque eu vou falar de umas comidas gostosas, por exemplo. Eu gosto muito de brigadeiro. Nossa, brigadeiro, ainda mais quando faz com cacau ou chocolate meio amargo, que ele não fica doção assim e dá pra eu comer 2 quilos daquele negócio. Nossa, bom demais. O pessoal hoje também acha preguiçoso. Eles não põem mais granulado. E pra mim faz toda a diferença ter o granulado. Você enrolar, fazer eu pôr um granuladinho. Eu não gosto do colorido, não. Gosto só do normal. Ou então, pudim de leite condensado, vocês gostam? Nossa! Eu comecei a gostar não tem tanto tempo assim não, falar pra vocês a verdade, porque a minha mãe, ela queimava a calda e ficava um trem meio... Eu não gostava muito não, mas depois eu recomi depois de velho e falei assim, não, esse trem é gostoso. Não sou muito chegado na calda não, mas o pudim é bom, né? A mãe de vocês também tinha aquela forma de pudim antiga que você tinha até uma tampa assim que você... pra ela pôr no banho-maria e tal, era bem legal isso, né? Pois é, mas tudo isso só é possível por causa da moça, do leite moça. Tenha sempre em casa as 3 variedades de leite moça. E esse é velho também, viu? Pra você ter uma ideia, nós vamos começar a nossa história em 1800. Você quer ver um negócio? Vamos lá. Tinha um americano que chamava Gale Bolden. Bolden fica parecendo que é... né? E esse Gale Bolden, ele tinha uma missão na vida, ou pelo menos ele tinha uma missão de momento, que ele pegou um leite lá e queria fazer esse negócio virar pó. Falou assim, como é que eu vou transformar esse leite aqui para ter uma conservação melhor? Eu quero fazer um pó desse leite, será que é possível? E ele descobriu que no meio desse processo tinha um termo intermediário, que era o leite condensado. Quando ele perdia grande parte da água, ficava uma pasta cremosa bem adocicada, ou seja, um leite bem concentrado. E ele patenteou isso em 1856. Mas o povo, ó, não quero nem saber o que é esse trem aí. Eu não sei para que eu vou usar esse negócio. Eu já tenho leite, para que eu quero esse leite condensado? Ou seja, o leite foi condenado injustamente. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Mas 4 anos depois viria a Revolução, ou seja, a redenção do leite condensado. Por causa da Guerra Civil Americana, ele começou a ser mais valorizado, porque o leite condensado ele tem um período de validade bem mais longo, né? Depois disso, ele colocou esses produtos no mercado e ó, enriqueceu, endinheirou, acertou a boa. Mas só que só em 1867 que surge a primeira indústria mesmo para falar assim, ó, nós somos especializados em leite condensado. E claro que isso aconteceu onde? Em Minas Gerais. Mentira, não é Minas Gerais. Podia ser? Podia, né? A gente podia muito fazer isso. Mas foi na Suíça, que é como se fosse a Minas Gerais da Europa. Por quê? Porque lá tem uma grande produção de leite, de qualidade e muita produção de leite. Isso começou a ser produzido lá e muitas mulheres começaram a consumir o leite condensado. Por que as mulheres? Porque elas davam esse leite condensado para as crianças. Porque você lembra que antigamente criança saudável era criança gordinha? Essa era uma forma das crianças tomarem e ficarem parrudinhas, assim, ficarem assim, só com aquelas bochechinhas rosas assim, ó. Criancinha gordinha. Até porque ele era docinho, né? Os meninos também não era bobo. E essa empresa, criada lá na Suíça, se fundiu com uma outra empresa em 1905, a Nestlé. Mas só que antes disso, em 1890, ela já tinha criado um produto que agora ia estar atrelado à Nestlé, que era La Laitier.
Sabe, a moça do leite? Era a moça do leite. Aqui a mulher que fica lá na embalagem é a moça do leite, a La Laitier, que com uma estratégia muito acertada, para cada país que eles começaram a exportar esse produto, eles deram um nome localizado para aquela moça. Por exemplo, nos Estados Unidos não podia chamar La Laitier, porque eles não entendiam nada, mas a Milkmaid, sim, essa aí dava. Tinha também lá nos países hispânicos La Lechera, né? Eu achei um nome que você poderia muito achar num Xvidros da vida, né? Achei aquele site que vende vidro. Podia, eu achei meio estranho. Mas esse produto chega aqui no Brasil como Milkmaid mesmo, lá em 1890. E ele começa a ser produzido aqui no Brasil, numa fábrica em Araras, em 1921. Mas o mais engraçado que eu acho é que quando ele chegou aqui no Brasil, ele não chegou no supermercado, na gôndola do supermercado. Ele chegou nas farmácias. Na farmácia? Que estranho, né? E ele foi visto como uma alternativa ao leite fresco, que até aquela época tinha um grande problema de abastecimento, né? Claro que aqui no Brasil a gente não chamava ele de Milkmaid. Milkmaid? Você já pegou seu Milkmaid? É mesmo? Nossa, pega lá no armário o Milkmaid. A gente começou a falar assim, compra o negócio lá da moça, né? Aquele negócio que tem a moça na capa, compra o leite condensado da moça. E assim foi, até que em 1930 a Nestlé renomeou para Leite Moça, o leite da moça, né? A gente que fez isso, basicamente, né? Mas o Leite Moça não fez sucesso de início. Na verdade, foi um sucesso bem tardio. Ele só caiu nas graças do povo brasileiro mesmo, depois da Segunda Guerra Mundial e com uma grande campanha de marketing. Porque se tinha um negócio que o povo é bom, é de fazer propaganda, de fazer ter desejo nos negócios que você não quer comprar. Aquele trem caindo, e as crianças, nossa, que coisa gostosa, brigadeiro, né? E também eles fizeram uma coisa inteligente, né? Eles começaram a fazer umas escolinhas pro povo usar o leite moça. Ou seja, você quer fazer um pudim? Nossa, engraçado, que você só pode fazer isso com leite condensado do leite moça, né? Incentivar o pessoal a fazer as receitas e com certeza caiu nas graças de todo mundo. Você faz maravilhas com leite moça. Gostosas sobremesas que são uma verta para os olhos e para o paladar. Com leite moça é fácil fazer este bolo e seu delicioso recheio. Para você ter uma ideia do sucesso do leite moça, 7 unidades são vendidas por segundo só no Brasil. E você tem noção que o leite moça só de produção nacional já é centenário, já tem uns mais de 100 anos? É muita coisa, né? Para 1890, quando ele foi criado, 1921 virou a fábrica no Brasil, é bastante história para contar. Com certeza essa moça, ela usa bastante botox. Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Mas ela tá conservada. Vou fazer uma previsão aqui. Eu vou provar pra você que eu sou um mentalista. Eu sei aquele negócio se você tá falando a verdade, a mentira, e eu sei prever o que está na sua cabeça. Eu tenho uma memória sua na minha cabeça. É o seguinte, com certeza você tem um parente que tinha um tanque daqueles de pedra, assim, grandão, abaulado, que ficava o dia inteiro lá fazendo assim, naquelas roupas e batendo assim, pá, no negócio do tanque. Você com certeza já teve, né? Aí ficava aquela sabãozeira, assim, aquelas barras daquele sabão grandão, assim, que o povo fazia no interior. Pois é, mas tem um sabão aí que ele é bem mais antigo do que você pode imaginar. Na verdade, a história toda é bem mais antiga do que você pode imaginar. E mais nojenta, né? Com certeza você já deve saber, né? Dúvida pra quê? Gente, é IP. Qualquer coisa é IP, né? Esse negócio de sabão, acho que é detergente isso aí, mas no princípio é o mesmo. Não me diga que você ainda tá em dúvida. Dúvida por quê? Sabão é IP. Acho que eu já devia saber, né? Sabe aquele sabão em barra ali? Ele é de 1950. É bastante tempo, né? Ele é o produto inaugural e até hoje está no mercado da IP. Mas além dele ser um produto muito antigo, vocês sabem que eu fico meio curioso com as coisas, né? E eu fui pensar assim, gente, será que... Beleza, o sabão foi criado lá, o da IP em barra, em 1950. Mas como é que esse povo lavava a roupa antigamente? Bom, eu fui vendo ao longo da história que muitas pessoas usavam o rio, mas que a Roma antiga tinha um método bem especialista para fazer esse negócio aqui. Porque você sabia que na Roma antiga tinha lavanderia, com serviços de tinturaria e tudo. Você pensa que é só chique esses negócios
negócio da Umo aí perto da sua casa? Não! Na Roma Antiga já faziam isso aí. Claro que os meios eram um pouco diferentes e o nome completamente. Eles chamavam esse estabelecimento de fulônica. E quem era o cara que lavava a roupa, que só os homens lavavam roupa, era o fulano. Mentira. Era o fulo. Então o fulo trabalhava na fulônica. Que como as roupas não eram de algodão antigamente, eram uns tecidos pesados pra caramba, precisavam de uma lavagem bem pesada. E eles montavam estabelecimentos mesmo para lavar esses negócios. Como é que funcionava isso mais ou menos? Eles faziam um tanque grandão, né? E esses fulos, eles tinham que colocar água em cima dessa roupa, colocar uma substância alcalina, que normalmente era uma argila especial, e colocava um ingrediente muito especial para eles poderem ficar pisando, que nem aquelas festas da uva que todo dia tem reportagem, todo ano. Pois é urina humana, né? O problema é que, sabe como é que eles conseguiam isso? Eles ou iam nos banheiros públicos de Roma para pegar as urinas, ou eles compravam a urina da população. Eu acho que esse é o trabalho mais fácil do mundo, né? O povo fala de um monte de coisa que quer ganhar dinheiro dormindo, melhor ganhar dinheiro fazendo xixi. Olha só que coisa boa. Depois de muito pisar, e realmente a amônia que estava lá na roupa fazia essa coisa adstringente, né? De tirar todas as impurezas, eles enxaguavam isso e colocavam para secar num varalzão. O varal era o mesmo, viu, gente? O princípio do varal sempre foi o mesmo. Tanto esse negócio era muito famoso que Pompeia, aquela cidade lá que sofreu com o Vesúvio, tá lá debaixo das cinzas do Vesúvio, tinha uma lavanderia muito famosa, que era a Fulônica de Stéphanos, que inclusive tinha até pinturas e tal, que devia ser os folhetos da época, né? Venha lavar a roupa com a gente, mijamos no seu pé a qualquer momento. Que com certeza não é um dos ingredientes que a IP coloca não, tá? Eu acho que veio bastante depois disso, não precisa se preocupar não, nem mandar um reclame aqui. Bastante falsos novos aí, hein? Com carinha de novo, mas com corpinho de 60 ou até de 1800, mas que com certeza tem muito produto ainda pra gente falar. E se você quiser ir me comentar nesse vídeo aqui, eu posso fazer uma parte 2. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!